Pense e enriqueça. Passo número 1 em direção à riqueza. Desejo, parte 2. Grandes sonhos podem transformar-se em riquezas. Nós que estamos nessa corrida de riquezas, devemos saber que este mundo mudado em que vivemos exige novas ideias, novas maneiras de fazer as coisas, novos líderes, novas invenções, novos métodos. No fundo de toda essa procura por coisas novas e melhores é preciso possuir uma qualidade para vencer. Propósito definido, conhecimento do que se quer e um desejo ardente de possuí-lo. Nós que desejamos acumular riquezas, devemos lembrar-nos de que os verdadeiros líderes do mundo sempre foram homens que dominaram e empregaram as forças intangíveis e invisíveis da oportunidade ainda inexistente, convertendo-as em arranha-céus, cidades, fábricas, aviões, automóveis e todos os tipos de utilidades que tornam a vida mais agradável. Ao planejar a aquisição da sua qualidade de riquezas, não deixe que ninguém influa sobre você, zombando do sonhador. Se o que você quiser fazer está certo e você acredita nisso, vá em frente e faça-o. Concretize seu sonho e não se importe com o que eles possam dizer. Se você sofrer uma derrota temporária, eles talvez não saibam que cada fracasso traz em si a semente de um êxito equivalente. Thomas Edison sonhava com a lâmpada que podia ser operada por meio de eletricidade, começando onde se encontrava a pôr seu sonho em ação e, apesar de mais de 10.000 fracassos, persistiu no sonho até torná-lo realidade física. Sonhadores práticos não desistem. O mundo está repleto de uma tal quantidade de oportunidades que os sonhadores do passado jamais reconheceram. O desejo ardente de ser e de fazer é o ponto inicial do qual deve permitir o sonhador. Os sonhos não nascem da indiferença do ócio ou da falta de ambição. Lembre-se de que todos os que têm sucesso na vida partem de um mau começo, passam por muitas lutas desanimadoras antes de chegar. O ponto culminante na vida dos bem-sucedidos geralmente chega no momento de alguma crise, através do qual são apresentados ao seu outro eu. Existe diferença entre ansiar por algo e estar pronto a recebê-lo. Ninguém está pronto para alguma coisa enquanto não acreditar que poderá obtê-la. O estado de espírito deve ser o de convicção, e não mera esperança ou anseio. Mente receptiva é essencial à crença. Mente fechada não inspira fé, coragem ou crença. Lembre-se de que não se exige mais esforço para um alto objetivo na vida, para abundância e prosperidade, do que para aceitar a miséria e a pobreza. Para um clímax adequado ao presente capítulo, quero apresentar uma das pessoas mais incomuns que conheci. Vi-o pela primeira vez alguns minutos depois que nasceu. Veio ao mundo sem nenhum sinal físico de orelhas e o médico admitiu que a criança podia ser surda e muda para o resto da vida. Contestei a opinião do médico. Eu tinha o direito, era o pai da criança. Também eu cheguei a uma decisão e formei opinião no segredo do meu coração. Sabia no íntimo que meu filho iria ouvir e falar. Como? Tinha a certeza de que devia de existir um meio e sabia que eu encontraria. Pensei nas palavras do imortal Emerson. Todo o curso das coisas serve para ensinar-nos fé. Basta-nos obedecer. Há orientação para todos nós e, se ouvirmos com humildade, escutaremos a palavra certa. A palavra certa? Desejo. Eu desejava que meu filho não fosse um surdo-mudo. Desse desejo, jamais retrocedi, nem por um segundo. O que podia eu fazer? Teria de achar, de qualquer modo, o meio de transplantar na mente da criança o meu ardente desejo de transmitir-lhe som ao cérebro, sem o auxílio de orelhas. Assim que ele estivesse com a idade suficiente para cooperar, encheria de tal modo a sua mente com o desejo ardente de ouvir, que a natureza, por meios próprios, se incumbiria de traduzi-lo em realidade física. Esse raciocínio todo teve lugar em meu cérebro e eu não o mencionei a ninguém. Todos os dias renovava o juramento que fizera a mim mesmo de que meu filho não seria surdo-mudo. Com o correr dos anos, observamos que tinha um leve grau de audição. Era tudo o que eu queria saber. Estava convencido de que, se ele pudesse ouvir, mesmo que um pouco, poderia desenvolver maior capacidade de audição. Algo aconteceu, então, que me deu esperanças. Compramos um fonógrafo e, quando a criança ouviu a música pela primeira vez, entrou em êxtase e, imediatamente, se apossou da máquina, postando-se diante do fonógrafo com os dentes fincados no canto do estojo. O significado desse hábito bem formado só se tornou claro anos mais tarde, pois não tínhamos ouvido falar ainda do princípio da condução do som através dos ossos. Pouco depois que se apossou do fonógrafo,
Descobri que me ouvia claramente quando eu falava com os lábios tocando o seu osso mastoide, na base do crânio. Tendo constatado que ele podia ouvir perfeitamente o som da minha voz, comecei a transferir imediatamente à sua mente o desejo de ouvir e falar. Cedo descobri que gostava de histórias na hora de dormir, de modo que me pus a trabalhar criando histórias destinadas a desenvolver-lhe a autoconfiança, a imaginação e um desejo agudo de ouvir e ser normal. Destinava-se a implantar-lhe na mente a ideia de que seu mal não era uma deficiência, mas sim qualidade de grande valor. Ao analisar agora, em retrospecto, a experiência, vejo que a fé que meu filho em mim depositava teve muito a ver com assombrosos resultados. Não punha em dúvida nada do que eu lhe contava. Convenci-o de que possuía uma vantagem clara sobre o irmão mais velho e que essa vantagem se refletiria sobre ele mesmo de muitas maneiras. Por exemplo, os professores na escola observariam que ele não tinha orelhas e, por causa disso, dariam atenção especial, tratando-o com extraordinária bondade. O convenci também de que, quando tivesse idade suficiente para vender jornais, as pessoas lhe pagariam a mais pelo produto, vendo que ele era um menino inteligente, aplicado, apesar de não ter orelhas. Quando estava com uns 7 anos, demonstrou a primeira evidência de que o nosso método de programação da mente estava produzindo resultado. Durante meses, implorou o privilégio de vender jornais, mas a mãe não quis dar o consentimento ao projeto. Uma tarde saiu sozinho. Tomou emprestado 6 centavos do sapateiro da vizinhança, investiu-os em jornais, vendeu-os, reinvestiu o capital e continuou repetindo o processo até tarde da noite. Após o balanço das contas e de pagar os 6 centavos que pedira emprestado ao seu banqueiro, teve um lucro líquido de 42 centavos. Ri de todo o coração, pois sabia que a minha tentativa de implantar na mente da criança uma atitude de fé em si mesmo obtivera sucesso. Quando lhe plantei na mente o desejo de ouvir e falar, de viver como uma pessoa normal, com esse impulso lhe transmiti uma estranha influência, que fez a natureza se tornar construtora de pontes, eliminando o golfo entre seu cérebro e o mundo exterior. Na verdade, o desejo ardente tem meios tortuosos de transmutar-se em equivalente físico. Blair desejava audição normal, agora ele a tem. Nasceu com um defeito que poderia facilmente jogar alguém que tivesse um desejo menos definido à rua, com um punhado de lápis e uma latinha. A pequena mentira branca que eu lhe implantara na mente quando ele era ainda criança, levando-o a crer que seu defeito se tornaria uma qualidade, justificara-se. Nada existe em verdade certo ou errado que a crença aliada ao desejo ardente não possa tornar-se real. Essas qualidades estão à disposição de qualquer pessoa. Acredito no poder do desejo, apoiado pela fé, porque vi esse poder erguer homens de origem obscura a posições de riqueza e poder. Já ouvi roubar a sepultura de sua vítima. Vi-o servindo de meios para que homens ensaiassem a volta após derrotas em centenas de maneiras diferentes. Vi-o permitir ao meu filho uma vida normal, feliz e bem-sucedida, apesar da natureza tê-lo mandado ao mundo sem orelhas. Como se pode subjugar e utilizar o poder do desejo? Isso foi respondido através desse e dos capítulos subsequentes do livro, através do princípio estranho e poderoso da química mental, jamais divulgado. A natureza envolve no impulso do desejo forte aquele algo que não reconhece palavras como impossível e não aceita a realidade como derrota. Bom, ouvintes, esse foi o final do capítulo do livro Pense em Riqueza, passo número 1 em direção à riqueza, desejo. Se você gostou do áudio, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado dos próximos capítulos. Gratidão, minha voz, sua voz.